Ei pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula agora de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Esse conteúdo veio a calhar nesse momento de coronavírus, momento em que muitos trabalhadores estão em suas casas e não podem, de certa forma, estar presente nas empresas. Por isso, nós vamos discutir sobre a suspensão e a interrupção. O que quer dizer a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho? Para respondermos esse questionamento, é necessário termos fixo que o contrato de trabalho, ele em regra geral, ele é indeterminado. Ou seja, ele começa hoje, ele começa agora, mas não tem um momento específico para terminar. Se ele for terminar, poxa, então teremos, em data certa, estamos diante de um contrato por prazo determinado. Mas e naqueles dias em que o empregado amanhece passando mal? Ou tem que fazer uma viagem para poder prestar um vestibular? Ou até mesmo ele precisa ir ao médico? Ah, professor, eu preciso de ir ao médico porque eu tenho que fazer alguns exames de câncer. Eu tenho algum benefício? Ou professor, eu tenho que simplesmente ir ao médico porque eu estou em surto de ansiedade. Coronavírus, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo ter uma renda adequada. Como faço? Para esses casos e tantos outros, existe então o Instituto da Suspensão e da Interrupção do Contrato de Trabalho. O que nós temos que ter fixo é que essa interrupção e essa suspensão do contrato de trabalho diz respeito àqueles momentos em que o empregado está dentro de um contrato de trabalho por prazo, seja ele determinado ou até indeterminado, mas, dependendo da situação, ele não pode ir ao trabalho, ele não pode comparecer nessa frente de trabalho. Logo, ele faz necessário ter ali uma proteção. E aí, com base no princípio da continuação da relação de emprego, então erigiu-se esses dois preceitos, o preceito da suspensão e o preceito da interrupção. O preceito da suspensão está pautado pelo seguinte sentido: haverá a cessação temporária da prestação de serviço. Ou seja, haverá num determinado momento a paralisação temporária por alguma razão, por algum motivo. Logo, o empregador, no caso da suspensão, não tem que pagar o salário a esse empregado. Quais são essas situações, professor? Aguarde, porque nós temos que compreender que a suspensão é a paralisação temporária desse trabalho, onde o empregador não paga o salário, mas também não há contagem de tempo do serviço desse empregado. Observe que há uma paralisação do trabalho de forma temporária, o empregador não paga o salário, por conseguinte, esse empregado não recebe, mas também não há contagem de prazo. Já na interrupção, existe também a paralisação temporária desse contrato de trabalho. O empregador, nesse caso, deve efetuar o pagamento do salário. E a contagem do tempo? Haverá a contagem do tempo. Então, entre suspensão e interrupção, nós temos que, na suspensão, haverá o quê? A paralisação temporária.
A paralisação temporária, ela está presente tanto na suspensão quanto na interrupção. Já na suspensão, o empregado, ele não recebe salário e o empregador, por conseguinte, não paga o salário. Já na interrupção, o empregador paga o salário. Logo, o empregado recebe essa remuneração. Na suspensão, não há contagem do tempo de serviço. E na interrupção, há a contagem desse tempo de serviço. Mas quais são os casos em que nós iremos poder discernir, professor? Eu quero saber quais são as hipóteses em que se cabe a suspensão e quais são as hipóteses que cabe a interrupção. Já adianto para todos vocês que essas hipóteses que eu irei tratar, elas não são de forma exaustiva. Ou seja, não existe ali um número cláusulo que está presente na lei e assim acabou. Não. Há situações que essas cláusulas podem ser ampliadas, inclusive pela vontade das partes. Se as partes resolverem fazer uma suspensão ou uma interrupção pela vontade, isso é possível.